Queridos irmãos e irmãs, Spraisnica, boas festas a todos pela anunciação da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Hoje é um dia especial, inédito até, visto que hoje é o terceiro domingo da Grande Quaresma. O terceiro domingo da Grande Quaresma é dedicado sempre à Santa Cruz, à adoração da Santa Cruz. E hoje, por providência divina, celebramos, juntamente com a adoração da Santa Cruz, a festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria. Não é por acaso que no terceiro domingo da Grande Quaresma a Carta da Santa Igreja diz que é a adoração da Santa Cruz. Vamos já, posso dizer que a metade da Grande Quaresma, metade do Grande Posto. E como vamos a metade desta Grande Quaresma, nos sentimos talvez um pouco sem forças, se nos sentimos tristes, se nos sentimos desamparados, sentimos, de certo modo, em baixo, por vários motivos. Pelo jejum, pelo esforço de oração que temos que fazer durante este período, da caridade também ao próximo, que juntamente com o jejum e a oração são aceitos pelo Senhor nosso Deus como uma oferta de nossa parte. Não que Deus precise da nossa caridade, do nosso jejum ou da nossa oração. Nós é que precisamos, nós é que temos a necessidade, e assim o fazemos para a purificação da nossa alma, para a purificação do nosso corpo, da nossa mente, para que ela seja repleta do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E neste terceiro domingo da Grande Quaresma adoramos então a Santa Cruz. É a cruz, queridos irmãos e irmãs, que nós adoramos hoje, que a Igreja traz aos seus fiéis para adorar. É a cruz que nos traz então o alívio do nosso cansaço, é a cruz que nos traz então a alegria da nossa tristeza, é a cruz que nos traz a salvação e a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, sem a cruz, sem a Santa Cruz, não havia salvação. Sem a Santa Cruz, o Filho do Homem não teria voluntariamente subido na cruz. Pelo seu sofrimento e pelo nosso sofrimento do pecado, pelo nosso sofrimento de desespero e do nosso sentimento de falta de força. Então, Cristo subiu à cruz e sofreu. O Evangelho de hoje nos diz, então, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. São palavras, queridos irmãos e irmãs, que ouvimos no Santo Evangelho, algumas vezes com atenção, outras vezes sem atenção, mas devemos dar extrema atenção ao conteúdo destas palavras, que são palavras de ânimo, porque foi o próprio Cristo que disse que Ele vencia o mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo sofreu, foi ofendido, foi apedrejado, foi cuspido, foi levado à cruz,
carregando a sua cruz. E nem por um momento vimos ar de arrependimento, de tristeza. Vimos sofrimento, amor e alegria. Porque Cristo sabia que a sua natureza humana teria que sofrer para salvar a sua criatura da morte e do pecado eterno. É a cruz, queridos irmãos e irmãs, que hoje adoramos, que nos fortalece a este meio da grande Quaresma, para nos lembrar que Cristo, na cruz, também Ele sofreu por amor por nós. Devemos nós, então, pegar na cruz de Cristo para que ela seja uma bênção e exemplo para nós. O exemplo do Cristo ressuscitado, que pegou a sua cruz por amor de nós. Assim, queridos irmãos, também nós teremos que carregar a nossa cruz por amor, com alegria e não com tristeza. O amor verdadeiro é aquele que não nos faz sentir tristes, que não nos faz sentir amargurados. Amor é alegria verdadeira. É esse amor que então a cruz de Cristo nos transmite hoje, para nos dar então força para o resto da grande Quaresma que há de vir, entretanto, para que possamos receber Cristo em nossos corações com alegria e amor. Hoje celebramos então, como diz o Santo Evangelho, da Anunciação, e como diz também o tropário da festa da Anunciação, hoje é o início da nossa salvação. Assim diz o tropário da festa da Mãe de Deus hoje. E de facto, a Santíssima Virgem Maria, depois de ter sido criada no templo até aos 14 anos, ela quis então se manter fiel a Deus, escolhendo então os sacerdotes do templo, então José, que era um próximo distante, um parente distante da linhagem de David, com cerca de 80 anos, para então proteger a Santíssima Virgem Maria. Ouvimos no Evangelho que o arcanjo Gabriel, como vemos nos ícones, traz consigo uma flor. O arcanjo Gabriel por si só é o arcanjo da Anunciação, o que traz as mensagens é o mensageiro de Deus. Então, que saudação pôde fazer o arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria, que Deus tinha achado graça nela, e saudou-a. Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Santíssima Virgem Maria é exatamente como nós, e foi a primeira a dar o exemplo de como ser obediente, de como se resignar à vontade de Deus e não à vontade dela. Muitas vezes nós custa-nos imenso, e eu falo para mim, em realmente queremos fazer sempre aquilo que a gente quer, mas nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer. Deus manifesta-se então nos nossos corações através da oração, e é lá, queridos irmãos e irmãs, que podemos ouvir a voz de Deus no silêncio. Assim era a Virgem Maria, queridos irmãos e irmãs, que
ela não questionou o anjo. Porquê? Ela não perguntou, ela não questionou rigorosamente nada. Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Com estas palavras, queridos irmãos e irmãs, temos nós também que fazer e tomar a Virgem Maria também como um exemplo de como nós podemos ser então humildes e resignar a nossa vontade para a vontade de Deus se fazer em nossas vidas. Porque nem sempre é como nos agrada, nem sempre é como nós gostamos. Mas ninguém sabe a providência de Deus, ninguém sabe os trabalhos de Deus. E a Virgem Maria simplesmente disse: eis aqui eu, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, queridos irmãos e irmãs, podemos ver um exemplo de extremo amor, de extrema fidelidade da Santíssima Virgem Maria a Deus. Ela que viria então a sofrer, mas ela não questionou qual seria o futuro dela. Ela viria a sofrer vendo o seu filho crucificado na cruz. Ela viria a sofrer quando Cristo fazia milagres, curava cegos e paralíticos e depois começavam a cuspir e a chicotear. Então, queridos irmãos e irmãs, saudemos a Santíssima Virgem Maria hoje, sua festa da Anunciação, que é uma festa, uma das grandes festas da Igreja, que é uma festa alegre, que calha hoje, neste terceiro domingo da Grande Quaresma, possa, pelas orações da Santíssima Virgem Maria, nos dar a luz que nós necessitamos, amor, paz, alegria, e fazer como ela fez quando recebeu o anjo. Eis que somos todos aqui servos do Senhor. Façamos então segundo a vontade de Deus e não a nossa. Queridos irmãos e irmãs, uma semana abençoada de luta a todos vós, uma semana abençoada. Deus os guarde, proteja e salve. Amém.